Olá, boa noite. Com uma arrecadação estimada em 4 bilhões, hoje o nosso assunto em destaque é a LOA 2022, também o PPA, Plano Plurianual 2022-2025, isso do município de Uberlândia. E no estúdio eu recebo o Rick Humberto Naves, ele é economista e pesquisador do CEPS aqui da UFO. Também vamos conhecer a história de uma estudante mineira que descobriu asteroides no espaço durante uma pesquisa para a NASA. Então fique comigo, o JU está começando agora. Começamos essa edição com uma boa notícia. De acordo com o boletim divulgado hoje, em 24 horas, não tivemos nenhum óbito registrado por Covid em Uberlândia. O número de novos casos confirmados está em 94 em 24 horas e, ao todo, desde o início da pandemia, foram mais de 3.132 vidas perdidas por causa da Covid. Agora são 122 pessoas que estão internadas nos hospitais públicos e privados do nosso município. E a ocupação de leitos de UTI somente pela rede municipal está em 39%. Mesmo assim, é muito importante que você continue fazendo a sua parte e se vacinando, seja a primeira dose, segunda ou agora a terceira dose, viu? Mudando de assunto, às vésperas da COP26, o governo Bolsonaro sofre mais pressão internacional. O Comitê da ONU para o Direito das Crianças anunciou que o Brasil e outros países podem ser responsabilizados por danos ao clima. Entenda. Eles voltaram às ruas. Marchas e protestos em Haia, Bruxelas, Milão e Washington. Daqui a 20 dias, Glasgow, na Escócia, vai sediar a COP26, Conferência Mundial do Clima, e os jovens ativistas aumentam a cobrança por medidas mais ousadas no combate às mudanças climáticas. Uma delas rendeu um resultado histórico. A Organização das Nações Unidas reconheceu que um Estado pode responder pelo impacto negativo de suas emissões de carbono sobre os direitos das crianças, tanto dentro como fora de seu território. É a primeira decisão de um organismo internacional neste sentido e uma resposta à denúncia de que o Brasil, Argentina, Turquia, Alemanha e França não faziam o suficiente para impedir o aquecimento global. A carta é assinada pela ativista sueca Greta Thunberg e outros 15 jovens, entre eles a brasileira Catarina Lorenzo. Eu já senti consequências das mudanças climáticas, vejo que já estão acontecendo e no futuro vão piorar. Então, nós, adolescentes e jovens, nós temos esse papel, já que o nosso futuro depende disso. A gente tem esse papel de cobrar, a gente tem esse direito de querer ter um futuro justo. No entanto, a ONU não decidiu sobre uma condenação contra o Brasil e os demais países. O argumento é de que as instâncias nacionais na justiça ainda não tinham sido esgotadas. Mesmo assim, é um recado claro aos governos. Já existe uma percepção por esses órgãos internacionais de que há sim o que a gente chama no direito, de um nexo de causalidade entre o que os países não estão fazendo em relação às mudanças climáticas e os danos que determinadas populações estão sofrendo. Ou seja, esses órgãos já estão conseguindo entender que é sim responsabilidade dos estados, é sim responsabilidade das empresas lutar e colocar a agenda climática enquanto uma prioridade e que, caso isso não aconteça, essas crianças, essas pessoas podem acionar esses órgãos judiciais e quase judiciais para demandar os seus direitos. Enquanto isso, há negacionistas que dizem que não existe, nenhum aumento de temperatura da Terra, então que o aquecimento global ainda não é algo justificável que causaria problemas mais graves. Mas esse assunto a gente ainda volta a falar, é claro, acompanhando as notícias internacionais. Agora vamos falar de Uberlândia. Mais de 4 bilhões é o orçamento do município de Uberlândia previsto para o ano que vem. E essa semana os vereadores estão analisando e vão votar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então fique por dentro deste assunto na reportagem a seguir.
A Prefeitura de Uberlândia já protocolou na Câmara Municipal o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2022, a LOA. Segundo o texto, o orçamento previsto para o próximo ano é de pouco mais de 4 bilhões de reais. Estimativa 23% maior do que o valor previsto anteriormente para 2021, que foi de 13,3 bilhões de reais. Para o ano que vem, a proposta apresentada pelo prefeito Odelmo Leão aos vereadores destina um percentual com recorde histórico para a saúde, R$ 969 milhões e 933 mil reais, o que equivale a 31,11% do orçamento. Os valores destinados para as ações e serviços públicos da saúde precisam respeitar um percentual mínimo, que é de 15% do total das receitas, impostos e transferências constitucionais. Para a educação, serão destinados R$ 783 milhões e 565 mil reais. E a Secretaria de Obras é a terceira que mais receberá verba, R$ 390 milhões e 637 mil reais. A Câmara deve receber R$ 72 milhões e 300 mil reais. Entre as autarquias, o orçamento destinado ao Departamento Municipal de Água e Esgoto é o maior, R$ 433 milhões e 600 mil reais. A LOA mensura os projetos e atividades do programa de governo a partir do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. As projeções no projeto da LOA 2022 apontam para o próximo ano, a estimativa é de arrecadação de mais de 4 bilhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões são referentes às receitas próprias. 1 bilhão e 400 milhões vêm das receitas vinculadas e 805 milhões de reais são relativos às receitas da administração indireta. É sobre a LOA 2022, o nosso papo aqui ao vivo agora com o Rick Humberto Naves, que é economista também, pesquisador do CEPES UFO. Então, Rick, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da UFO. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Para a gente é sempre uma honra participar aqui, né? Quase que anualmente a gente toca nesse assunto, né, nessa questão. E é muito bom que dessa vez a gente ainda está começando a abordar esse assunto com antecedência, né? Estamos aí do início para meados de outubro, né? A Câmara deve agora analisar essa proposta aí até dezembro, provavelmente deve ser votada ali na segunda quinzena de dezembro, né? E vamos começar então entendendo as prioridades estabelecidas pela LOA, Lei Orçamentária Anual. Elas são estabelecidas com base em quê? Nós sabemos que há um percentual maior previsto para saúde e educação. Explica para o pessoal como é que funciona essa divisão do orçamento. Sim. Os mínimos constitucionais gastos com saúde e com educação foram estabelecidos para que haja um balizamento entre os municípios, para que eles não deixem de gastar com essas duas áreas, que são áreas assim, primordiais para a sociedade, né? Então, foi estabelecido um mínimo, o que não impede que os municípios gastem a mais do que isso. Então, o mínimo hoje para saúde é 15% da receita corrente líquida, então tem algumas receitas que entram, outras que são exclusas dessa fórmula, mas de forma geral é 15% dessa base de receitas, e para educação 25%. Então, 15% para saúde e 25% para educação. Excelente. E para o espectador entender, né, de onde sai essa verba para financiar esse orçamento? Nós sabemos que são arrecadações diferentes. Sim, é um mix, né, de fontes que o governo municipal tem. Algumas delas, a gente está mais próximo, né, do cidadão, por exemplo, o IPTU, o ISS, que vários empresários, né, vários profissionais liberais pagam o carnê do ISS, ou prestam um serviço e tem que pagar a guia de recolhimento do ISS. Então, tem alguns tributos que são arrecadados diretamente pelo ente municipal, né, então, entre eles, o IPTU, o ISS, o ITBI, quando tem a transação de bens imobiliários, né, as taxas também. Além dessa fonte mais próxima do cidadão, tem algumas outras fontes que são vinculadas às transferências. Por exemplo, a principal fonte desse tipo é o ICMS. A atividade econômica do município, por exemplo, comercial,
de combustíveis. Isso tudo incide a arrecadação de ICMS, comércio de roupas. Então, é uma ampla gama de produtos que são tributados pelo ICMS. Rick, como é que então, o prefeito, né, o governo, consegue estabelecer um orçamento previsto para o ano seguinte? E a gente viu que houve um aumento nessa previsão. E geralmente de um ano para o outro aumenta. O que explica esse aumento? Então, naturalmente, a atividade econômica tende a se expandir. Numa economia que está crescendo, por exemplo, em população. Era natural que a cada ano o Brasil, conforme a sua população vem crescendo, que crescesse também a produção. Mas conforme a população cresce, a economia não está crescendo no mesmo ritmo. Por exemplo, para e passo ao crescimento da população, a gente está tendo crescimento do desemprego. Então, está tendo cada vez mais pessoas disponíveis para trabalhar, mas está tendo cada vez menos oportunidade para absorver essa mão de obra também. Agora, é natural ter um crescimento, né, para uma economia que ainda está em desenvolvimento como é a brasileira e, portanto, com a população ainda em amadurecimento, né, a gente está numa tendência de envelhecimento da população, então era natural que haja crescimento também, refletindo na atividade econômica as necessidades e, portanto, a tributação e, junto com a tributação, prestação de serviço para conseguir servir essa sociedade em crescimento. Mesmo diante de uma crise sanitária, né, já estamos completando 2 anos de pandemia e mesmo assim com a economia retraída, o município consegue prever um orçamento maior ainda do que o deste ano. Isso. É um caso pontual na nossa história, assim, de Uberlândia. Os últimos 2 anos, 2020 e 2021, e agora sinalizado para 2022 também. Para a gente foi uma surpresa lá no CEPS, que a gente estava acompanhando os meses iniciais da pandemia em 2020, quando fomos surpreendidos assim, por grandes chegadas de recursos, né, via ICMS. Então, o município pleiteava uma ação na justiça desde 2002, sobre uma forma de cálculo desse repasse de ICMS. Porque tem uma parte da atividade que é produzida aqui no município, onde se arrecada o IPI. Esse IPI, ele é de arrecadação do governo federal e ele era tirado do cálculo do ICMS. E o município então reclamava isso na justiça, que a atividade, a arrecadação do IPI, embora não fosse de competência do município, ele deveria ser considerado como base para se calcular o ICMS que volta para o município. E o Uberlândia reclamava isso há muito tempo e não estava na justiça, então se arrastando. Quando foi final de 2019, ele conseguiu isso contra todos os outros municípios do estado e teve aí, seria pago em 10 prestações, valor aproximado de 500 milhões. Então, assim, foi um recurso muito significativo, foi pago em algumas prestações, alguns municípios entraram na justiça e freou, né, está segurando para pagar esse recurso, mas no final das contas, o Uberlândia arrecadou em 2020, sobre esse montante, aproximadamente 240 milhões. Então, assim, quando olho para vários municípios durante a pandemia, alguns deles apresentaram queda de recurso, o Uberlândia não apresentou queda, apresentou inclusive uma arrecadação por meio dessas transferências, né? Maior. Então, explicado maior, agora isso. O porquê que o Uberlândia está numa situação mais confortável, entre aspas, financeiramente. Isso. E como ficou, alguns municípios conseguiram na justiça esse adiamento, então, aí para os próximos anos, o Uberlândia deve contar aí com algo aproximadamente a 250, 300 milhões. Quanto mais os municípios demorem para quitar essa dívida com o Uberlândia, esse valor vai sendo corrigido também, monetariamente. Então, essa inflação recente que a gente teve, que a gente está vivendo aí, de aproximadamente 8,5%, né, que é a expectativa para esse ano, isso vai ter impacto também sobre essa dívida que o Uberlândia tem a receber. E nós tivemos um recorde histórico de orçamento previsto para a saúde neste ano de 2021 e para o ano que vem também se mantém, né? A maior a distribuição desse orçamento será para a pasta da saúde. E isso a gente pode entender que é por conta da pandemia mesmo, ou já é algo também previsto, que a saúde que tivesse maior impacto no bolo ali total do orçamento? Colocando as duas principais pastas, assim, em termos de valores, né? A saúde e a educação sempre estão com um valor
bastante aproximado, né? Embora os mínimos constitucionais dos dois sejam distintos, um é 15% e outro 25%, as duas secretarias, né, assim, as duas pastas que tomam conta dessas funções, sempre têm valores muito próximos. O que foi previsto para 2021, por exemplo, passado 2020 para 2021, que é esse ano que está vigente, teve uma queda de recurso, pelo menos na lei orçamentária, no início dela, né, quando foi votada a lei orçamentária, tinha uma queda de recurso de 2020 para 2021. Mas o que a gente tentando pensar assim, com o momento, muito dos planejadores, né, não projetava a persistência, quando estava ali em meados de 2020, não projetava a persistência da pandemia, por exemplo, em 2021 da forma que foi, né? A gente viveu em 2021, em março e abril, os piores momentos dessa crise, né, da pandemia. Então, assim, em termos de vidas, Sim. principalmente, né? E aí, na área da saúde, então, comparando com 2020, a função saúde tinha uma diminuição de recursos, mas agora a gente já está vendo que no orçamento de 2022 é a área que foi magnificada. Então, o que se espera? Que os efeitos da pandemia, começado em 2019, em 2020, intensificado em 2021, ela não se encerra aqui, né? E já está sendo projetada para 2022 ações aí que vai magnificar a área de saúde no município e muitas de forma de recuperar, né? Às vezes até forma de dar melhor condição de saúde para a população que foi afetada pela pandemia também. Excelente. E olha, gente, a proposta do plano plurianual também já está em análise na Câmara. É o plano de 2022 até 2025. Saiba mais sobre esse documento. O Plano Plurianual, conhecido como PPA, é um instrumento que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os 4 anos seguintes. Logo, o plano apresentado pelo Executivo rege as diretrizes até 2025 e é por meio dele que se prevê a criação de programas. Segundo a apresentação do PPA 2022/2025, os eixos estratégicos da gestão, as prioridades para o próximo ano são a saúde, com a ampliação de 53% para 56% da cobertura da atenção primária, construção e reforma das unidades de saúde e redução de casos e óbitos da Covid-19 através da vacinação. Outro destaque é a área da educação, que define ações para recuperar o tempo de aprendizagem perdido devido à pandemia, implantação do programa Escola Digital e a elaboração de projetos de apoio pedagógico com o objetivo de superar as consequências da crise sanitária. Então vamos entender mais sobre esse assunto agora também, aproveitando o Rick Humberto, ele é economista e pesquisador do CEPS da UFO. Rick, vamos falar então desse plano plurianual. De que forma a população pode participar, definir as prioridades desse plano? É previsto as plenárias, né? São audiências públicas que a população pode participar presencialmente, geralmente acontece nos anfiteatros da prefeitura. O PPA, por vezes, também tem circulação, já teve administrações, não sei se essa é a regra, mas teve administrações que faziam plenárias em cada setor da cidade também, então antecedido de divulgação e a população pode participar dessas plenárias, dessas audiências públicas para acompanhar. Ao mesmo tempo, o plano agora já está na Câmara Municipal, né? E a Câmara também é aberta, né, à população, então é importante o cidadão, os ativistas, as pessoas entrarem em contato aí com os vereadores, né, com as bases desses vereadores e fazer um elo. Então, acompanhar, levar propostas também, porque o projeto ele é elaborado pelo Executivo, mas, ao mesmo tempo, o Legislativo pode propor emendas. Contribuições, né, nesse texto base. Ele pode sugerir alterações também, que depois é aceita ou não pelo governo municipal. Importante isso para a gente falar, então, sobre o papel do Legislativo, então, principalmente na LOA e na PPA, né, no plano plurianual. A fiscalização de onde todo esse orçamento aprovado pela LOA é papel dos vereadores, bem como estudar também
de que forma vai ser gasto o orçamento do município no ano que vem. Então, é uma tarefa agora que eles estão vivenciando até dezembro, quando será votado, importantíssimo. É um papel fundamental e de extrema importância nesse momento. Sim. A Câmara tem esse papel, né, de fiscalizar, de acompanhar. São munidos de mais informações, porque tem as assessorias também, né, e o acompanhamento cotidiano, mas é importante a população, a sociedade civil também estar em contato, né, porque os vereadores são representantes da sociedade, então vários deles têm a possibilidade de interlocução com a sociedade. É importante consultar essas bases, os líderes comunitários também, para saber se as propostas atendem também os anseios, né. A gente sabe que a própria administração local, quando isso é comum aos vários municípios, ter mais informações mesmo, né, do que os vereadores individuais, ou que as associações. A administração ela vai fazer um plano geral, né, de acordo com os anseios e com as interpretações que ela tem sobre a realidade, mas é importante ter o feedback da própria sociedade também, se as necessidades são aquelas mesmo. Então, acompanhar esses projetos, os programas têm as definições e vinculado aos programas tem as ações. Então, vários deles têm métricas bem definidas. Esse documento, ele é um documento que está em evolução também. É interessante pesquisar, dar uma olhada, divulgar aqui também que ele está disponível no site da Câmara Municipal. Então, se o pessoal entrar lá, ele foi publicado dia 30 de setembro, então pode entrar lá, baixar e aí dar uma olhada nos programas, ver quais são as ações programadas, os valores, ou se tem algum objetivo assim, de meta, se são pessoas, ou se é construção de escola. Por exemplo, se é uma reforma de um prédio, às vezes a meta vai estar ali 1, 2, quantos prédios prevê reforma, ou se é educação infantil, ampliação de vagas, por exemplo. Então, qual o percentual de atendidos que tem em relação ao número de crianças hoje em determinada faixa etária. Vamos supor, um exemplo, assim, a administração tenha, que no momento tenha 60% de cobertura de toda na educação infantil de crianças numa faixa etária. Então, vamos colocar como exemplo também. Porque a gente sabe que, infelizmente, há um déficit de vagas no ensino infantil no nosso município há muitos anos. Isso, e tem também a parte da própria educação privada também, né? Vamos supor, assim, que a administração oferte vagas para 60% da população de 0 a 5 anos, né, com educação infantil. São muitas pautas, né? Atendimento aos idosos, às crianças, aí entra todas as áreas. Sim, e a economia, assim, ela reflete muito e em determinado ano a demanda pode ser de um jeito, outro ano, por exemplo, quem está na rede privada pode ter necessidade de ir para a rede pública em determinado momento. Se a economia melhore, pode ter um alívio nos serviços públicos também, porque às vezes acontece a migração contrária, né? O pessoal comprando serviço que antes era ofertado pelo público, migrando para a rede privada também, então mas é comum no período de crise, igual a gente vivencia com o medo de desemprego, com as dificuldades que estamos vivenciando, que a demanda por serviço público seja inevitável. Assim. Excelente. Rápida pausa nesse assunto. Vamos saber como fica a previsão do tempo para essa quinta-feira? Então confira. Em Uberlândia, a quinta-feira será chuvosa, mínima de 21 graus e máxima de 31. O dia também será de chuva em Monte Carmelo, temperaturas entre 19 e 30 graus. Pancadas de chuva prevista para Patos de Minas, mínima de 18 graus e máxima de 32. Em Ituiutaba, o dia será nublado com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Tupaciguara conta com a previsão de chuva, mínima de 20 graus e máxima de 31. E olha só que notícia legal agora sobre astronomia. Por meio de um programa nacional, uma estudante de Juiz de Fora descobriu 8 asteroides. É isso mesmo, veja na reportagem da nossa parceira da TV Diversa. O que você já fez de mais impressionante que marcou sua vida?
Para Rafaela, de apenas 15 anos, foi a descoberta de 8 asteroides. A estudante participou do programa Caçador de Asteroides do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, realizado no Brasil, em parceria com um programa de colaboração da NASA. Durante o programa, a gente passou 25 dias analisando imagens que chegavam de um telescópio que fica lá no Havaí pra gente. As imagens vinham pelo IASC, o International Astronomical Search Collaboration, e a gente analisava usando software astrométrica. Ao todo, a gente analisou 25 pacotes de imagens. A partir da análise minuciosa, é possível chegar à conclusão de quais corpos são asteroides. Você consegue perceber que os asteroides têm movimentos bem definidos em suas órbitas, que outros objetos que aparecem na imagem, como estrelas e galáxias, não têm. Então, assim, você consegue diferenciar os asteroides e as estrelas. E dá para ver a paixão dela por astronomia. O cantinho de estudos é cheio de fórmulas, livros e imagens do espaço. Mas a paixão começou cedinho, com 6 anos de idade, quando o pai apresentou literalmente esse universo. Eu gosto muito, né, daquela série do Carl Sagan, que é Cosmos, né, da década de 70. E a partir de ter gravações antigas, quando a Rafaela tinha 6 anos, ela começou a assistir a série comigo. E ela foi se interessando pelos mistérios do universo, né? E pronto, e daí ela começou com essa admiração. Assim que um participante do programa identifica um asteroide, como foi o caso da Rafaela, inicialmente ele deve ser nomeado com as letras iniciais do próprio nome e deve então enviar um relatório descrevendo como foi feita a identificação. E quem consegue descobrir novos asteroides ganha a oportunidade de dar nome a eles. E a análise feita pela NASA de forma definitiva pode demorar até 10 anos. Eu penso em dar nomes de pessoas que eu amo, de pessoas da minha família, do Carl Sagan, que foi o cientista que mais me incentivou durante essa jornada, e das minhas cachorras. A rede social também é um espaço que a Rafaela usa para divulgar a ciência e incentivar outras pessoas. Eu quero que os jovens tenham acesso à ciência. Criar aquele Instagram para mim foi muito legal, porque eu comecei a fazer divulgação científica e às vezes eu vejo as pessoas falando: "Ai, eu não sabia disso, você explica muito bem", ou "Nossa, que legal!", e eu me sinto muito inspirada e muito grata por isso. Eu sempre quis fazer isso e eu estou recebendo esses resultados agora que me incentivam muito a seguir para o futuro. A estudante quer fazer faculdade de astronomia. No momento, se prepara para novos desafios. Ela está participando de seletivas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Até lá, a gente vai mandando boas energias. Muito legal, né? Tá aí o incentivo à educação desde sempre, ali aí Carl Sagan, com a série Cosmos, pelos pais e também, com certeza, a educação foi fundamental. Tomara que tenhamos mais pesquisadoras e cientistas, né, de astronomia no nosso país. Hoje você vai conhecer também a plataforma da Universidade Federal de Uberlândia, que visa aumentar a participação da comunidade nos serviços prestados à população. É a ouvidoria da UFO. A sede da ouvidoria da UFO fica no bloco 1A, sala 133, no campus Santa Mônica. A plataforma virtual foi desenvolvida pela Controladoria Geral da União e tem como objetivo avaliar a prestação do serviço público oferecido pela UFO. Os conselheiros ajudam voluntariamente, respondendo consultas formuladas pelo gestor do serviço ou propondo ideias. Dúvidas, elogios, sugestões, tudo isso pode ser levado até a ouvidoria da Universidade Federal de Uberlândia. E qualquer cidadão pode ser um dos conselheiros, basta que ele se inscreva na plataforma virtual. Uma vez cadastrados, os conselheiros passam a responder consultas sobre diversos serviços, como, por exemplo, referentes ao sistema de matrículas, emissão de diploma e recebimento de bolsas. Uma pessoa pode voluntariar-se para auxiliar na melhoria de quantos serviços julgar conveniente, em um ou mais órgãos. O objetivo é melhorar esses serviços. Vai ser a primeira vez que eles vão poder avaliar e a gente vai poder entender a ótica do estudante, como ele está recebendo esse serviço. Então, sempre o objetivo da ouvidoria ou desses conselhos de usuários é sempre melhorar o serviço.
De acordo com a secretária da ouvidoria da UFO, a adesão da comunidade ainda tem sido pequena. Ela pede que as pessoas se inscrevam para, assim, de maneira democrática e transparente, todos possam contribuir para melhorar cada vez mais os serviços oferecidos pela Universidade Federal de Uberlândia. No momento, a gente tem poucos conselheiros. A gente está com 10 conselheiros. A gente precisa de mais. A gente precisa de, no mínimo, 30 conselheiros para cada serviço, né? Então, a gente precisa que o povo vá lá e faça o login e acesse a plataforma para que a gente consiga mais conselheiros. Ela entra numa plataforma, né, que é conselheiro-de-usuários.cgu.gov.br e vai fazer um login. A partir do momento que ela faz esse login, ela vai ter uma senha, né? Ela vai entrar com o CPF e vai ter senha. E aí ela vai se candidatar a ser conselheira da Universidade Federal de Uberlândia. Dentro do próprio site da ouvidoria, a gente tem o passo a passo. Se a pessoa entrar no site da ouvidoria, a gente tem o passo a passo para se cadastrar no Conselho de Usuários. Mais uma notícia, antes da gente encerrar o nosso jornal, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 deliberou hoje, já que no próximo sábado, então a partir do dia 16, será liberado cinemas, teatros e funcionamento de casas noturnas, como as boates, por exemplo, que vão poder voltar a funcionar em Uberlândia. Também foi liberado as atividades escolares, né? Então, as atividades de ensino presencial podem voltar a ser 100% a partir, então, da semana que vem. Amanhã a gente traz mais informações sobre esse assunto. Quero antes agradecer também a participação do Rick Humberto. Hoje falamos sobre a LOA, projeto de lei do Executivo, que está já em discussão, já chegou na Câmara Municipal de Uberlândia, que é o orçamento previsto para o ano de 2022. Rick, para a gente finalizar, então, mais uma vez, vamos reforçar a importância da população participar nesse momento. Patrícia, muito obrigado, né, mais uma vez, por ceder esse espaço, né, para esse assunto que é tão importante para a sociedade. Que a imprensa trabalhe cada vez mais, né, nesses momentos também, tá, com vídeos, com animações também, trazer isso para a sociedade de forma mais simples também. Didática, isso, né? A gente tem que avançar um pouco na didática. No CEPS mesmo a gente tem a intenção de fazer material explicativo, mais simples. A gente pretende evoluir cada ano, então tomara que a gente daqui a pouco consiga também avançar em direção a uma comunicação para a sociedade mais clara sobre esses assuntos talvez tão complexos, né? Excelente, obrigada pela sua participação e a gente volta a falar com certeza ainda sobre a LOA 2022 nos próximos jornais da UFO. Quero agradecer mais uma vez a sua participação comigo também no nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, viu? Um abraço, eu te espero amanhã, que também continua falando nessa linha de política. Vamos falar sobre o projeto que está em discussão atualmente na Câmara Municipal, que é a verba impositiva. Amanhã eu te espero então. Cuide-se. Tchau, tchau.